Vamos lá. Segunda parcial, lâminas da segunda parcial, anato 4.2. A gente vai começar com pâncreas. Por que pâncreas? Antes de fazer um breve resumo do que a gente está vendo na lâmina. Por quê? Essa quantidade de ácidos serosos aqui que a gente tem nessa lâmina já vai me direcionar o pâncreas. Porque qual foi a outra estrutura, outro órgão que eu tenho esses ácidos serosos? Pâncreas. Ah, mas estudou parótida. Mas parótida, a patologia é diferente, certo? A parótida, a gente tem um tecido mixoide, as células mioepiteliais, uma fibrose, mas é diferente. Eu vou mostrar aqui. No pâncreas, a gente tem uma desmoplásia, que seria uma fibrose exacerbada. Aí eu tenho a atrofia dos acinos, atrofia acinar. Tá vendo? Porque o pâncreas ele é repleto de conglomerados de acinos, com os islotes de Langerhans dentro do acino seroso. Né? O acino seroso vai produzir suco pancreático, o islote vai ter insulina, glucagon, isso aí, tudo da fisiologia que a gente já conhece. Mas vamos para a anatomia. Então, eu vou ter uma atrofia acinar. Os acinos serosos, eles estão atrofiados. E aí eu tenho essa desmoplásia, que está exatamente aqui, ó. Atrofia acinar, fibrose densa, que é desmoplásia. Se eu colocar desmoplásia séria, está substituindo, reemplazando, significa substituir o parênquima. E o parênquima do pâncreas é o quê? Os acinos serosos. Os acinos serosos conformam o parênquima do pâncreas. Então eu tenho uma atrofia acinar, porque tudo aqui deveria ter acino seroso. Não tem. Tenho fibrose. Então eu tenho atrofia acinar, porque está reduzida a quantidade de acinos. Aí eu tenho fibrose densa reemplazando, desmoplásia. O parênquima, que é isso aqui, ó, certo? Aqui a mais distância eu consigo ver melhor. Tá bom? Aí eu tenho uma dilatação e distorção dos condutos. Os condutos que levam essa secreção do pâncreas, né, para algum órgão que tenha luz. E um infiltrado linfoplasmocitário crônico. Por quê? É uma inflamação crônica. Então eu posso colocar três achados: atrofia acinar, desmoplásia e infiltrado linfoplasmocitário. Já matei esse ponto da descrição. O órgão pâncreas, bater o olho eu tenho que entender por quê. Nas lâminas que a gente estudou, nenhuma outra vai ter essa conformação de acino seroso. Ou é parótida, que é totalmente diferente, que a gente já viu, está na aula anterior, ou é pâncreas. Não é parótida, então é pâncreas. Só vai ter pâncreas assim. Então eu já sei que é pâncreas. E já consigo, em cima da imagem, descrever três achados. Aí o processo. Se eu me recordo que eu tenho um infiltrado linfoplasmocitário crônico, eu coloco o crônico. E crônico aqui. Órgão, pâncreas. Pancreatite é inflamação. Pancreatite crônica é o diagnóstico. Processo, inflamação crônica, porque eu tenho um infiltrado linfoplasmocitário. Inflamação crônico, porque é crônico. O linfoplasmocitário é crônico. Se fosse agudo, eu teria neutrófilos. Então, o órgão pâncreas, processo, infiltrado. Inflamação crônica, atrofia acinar, desmoplásia, infiltrado linfoplasmocitário crônico. A gente pode colocar aqui, quem quiser colocar um pouquinho a mais, a cereja do bolo, calcificações focais. E o diagnóstico, pancreatites crônicas. Matou essa lâmina. Vamos para a próxima. A próxima a gente continua em pâncreas. Como é que eu sei que é pâncreas? De novo, a gente tem que começar a memorizar isso aqui, ó, as imagens. Das lâminas que a gente estudou, nenhuma outra tem essa conformação dessas glândulas como se fossem distorcidas em meio a um ambiente fibroso. Ah, tem a próstata, mas não é assim, é diferente. Eu vou ver corpos amiláceos, um líquido meio eosinófilo, rosado no centro da glândula, que são os corpos amiláceos na próstata. É mais rosado essa parte estromal, porque o estroma da próstata ele é fibromuscular, então é diferente a conformação da lâmina da próstata. Então, assim, ó, com essa conformação, com essa morfologia, só tenho de novo pâncreas. Só que aqui eu já entro, eu tenho que memorizar o que eu tenho em cada órgão que foi estudado. Por exemplo, e no pâncreas eu tenho a inflamação crônica, que a gente viu agora, que é a pancreatite crônica, e eu vou ter mais uma patologia estudada, que vai ser uma neoplásia maligna. Então, por eliminação, deixa eu apagar isso aqui, por eliminação, eu sei que se eu tenho essa conformação de lâmina e eu me recordo que é pâncreas, e é totalmente diferente da pancreatite, eu já mato aqui o diagnóstico.
Adenocarcinoma de pâncreas. Por que adeno, pessoal? Adeno é de glândula. Carcinoma porque é maligno. Então eu sei que é uma neoplasia maligna. Adenocarcinoma de pâncreas. Órgão pâncreas, aí eu venho para os achados para conseguir matar a minha descrição e fechar o ponto todo. Vale 2 pontos cada lâmina, vão ser 3. Descrição. Eu gosto de colocar o quê? Se observa proliferação neoplásica maligna. Sempre inicio assim quando é uma neoplasia maligna. E quando é benigna, se observa proliferação neoplásica benigna. Então eu colocaria, se observa proliferação neoplásica maligna com glândulas infiltrativas mal formadas, ó, com atipia. Por quê? Sempre na neoplasia maligna vai ter atipia, pessoal. Então, se eu coloco atipia na descrição, eu já mato alguma coisa para o professor tentar resgatar esse ponto para mim. Sempre que for neoplasia maligna, atipia. Elas andam de mãos dadas. Não esquece essa aqui, ó, atipia. E dentro de atipia, o que eu posso colocar mais? Hipercromácia, anismo, nucleose. Tudo isso faz parte da atipia, tá bom? Quando eu tenho malignidade. Então, vai lembrando dessas palavrinhas-chave. Glândula infiltrativa mal formada com atipia citológica marcada. Desmoplásia de novo, ó. Intensa do estroma. Por quê? É exatamente essa descaracterização do estroma da glândula. E era para ter um parênquima aqui, acinar, e acínio serosa. Ó, eu não estou vendo nenhum acínio seroso aqui. Estou vendo uma glândula, eu não vejo isso. Ó, eu não vejo, isso aqui não faz parte da morfologia normal do pâncreas. A gente viu a imagem anterior, os acinos, que era para estar povoando toda essa porção do estroma. Ali eu já tenho uma perda, uma atrofia aqui, eu nem assim não vejo. Então, desmoplásia, células com núcleos hipercromáticos, lembra que eu falei? Sempre tem malignidade, hipercromácia, pleomorfismo, padrão infiltrante perioneural. Por quê? Nessa patologia, no adenocarcinoma de pâncreas, comumente tem essa infiltração perineural. E o que é isso? São os nervos que são invadidos pela patologia. Invasão perineural frequente. Bom, essa aqui é pâncreas, neoplasia maligna, eu já entro na malignidade, aí eu tenho que lembrar do quê? Atipia, hipercromácia, pleomorfismo. São palavras-chave quando eu tenho malignidade, para matar o ponto, tá bom? Ó, células com núcleos hipercromáticos. Aí eu vim aqui e botava anismonucleose. E o que é anismonucleose? É a desproporção do tamanho de núcleo ao citoplasma. Então, eu não tenho um padrão comum, como eu vejo no tecido normal. Vamos para a próxima. Essa aqui é fácil, porque a gente já estudou essa lá no quinto semestre, está estudando de novo ela. Tem que ter memorizado, não pode esquecer. Por quê? Eu vi essa imagem aqui, ó. É um órgão tubular. Eu tenho uma luz aqui, é como se fosse um epitélio cilíndrico. Ele está bem basófilo. Quando a gente tem ali na porção final do íleon, o que é que eu tenho? Placas de Preyer, que a gente estudou lá em histologia, me dão essa tonalidade bem basófila, como se eu estivesse aqui no centro germinativo, ó. Aqui só no cantinho dessa lâmina eu consigo ver, ó. Um centro germinativo, linfocitário, linfoplasmocitário, linfático, um centro linfático, um nódulo linfático, placa de Pey, que a gente estudou lá em isto, é apêndice, aqui é apêndice. Qual foi a patologia que a gente estudou no apêndice? Órgão com luz, necrose na luz, hemorragia na luz, restos necróticos na luz, apendicite. Apendicite é aguda, aqui não é mais crônica, é aguda. Se é agudo, o que é que eu vou ter? Neutrófilos. Em algum lugar vai ter infiltrado neutrófilo aqui. Em algum lugar vai ter infiltrado de neutrófilos. Então, apêndice. Se é apêndice, eu já puxo para cá para o diagnóstico, apendicite. Porque é a inflamação do apêndice, ele está inflamado. Então, tem o órgão apêndice, apendicite. A gente lembra que no apêndice eu estudei que era uma inflamação aguda, então o aguda vem aqui para baixo, apêndice agudo, apendicite aguda. Já deu diagnóstico, o órgão e o processo. Só falta a descrição. Aí aqui eu tenho uma descrição que eu posso usar para as 4 capas. Eu posso dizer que na luz eu observo a hemorragia, porque está aqui, ó, vermelho, ó. Eu observo a hemorragia na luz e restos necróticos, que é o pus. Na mucosa, que é a capa adjacente à luz, mucosa. Eu vou ter ulceração, em algum lugar eu vou ter ulceração. Aqui, ó, solução de continuidade, ulceração. Então, na mucosa eu tenho ulceração, na submucosa, que é a capa posterior à mucosa, em direção à capa serosa, que eu vou ter mucosa, submucosa, muscular, serosa.
Então, na mucosa, eu tenho ulceração. Na submucosa, pessoal, eu vou ter nódulos linfóides. Nódulos linfóides, que é exatamente seguindo aquela linha do, do final do tubo do gástrico, que a gente tem as placas de Pey lá no íleon. Aqui é o apêndice, mas já é continuação, continuidade. Então, eu vou ter esses nódulos linfóides. Aí eu vou ter a muscular depois da submucosa. Na muscular, eu vou ter infiltrado inflamatório. Qual é o infiltrado inflamatório? Da inflamação aguda. Neutrófilos. Neutrófilos. Então, mucosa, ulceração. Submucosa, nódulos linfóides. Muscular, infiltrado e inflamatório. Serosa, vasos hiperemiados e edema. Morreu. Esse aqui é um dos pontos mais fáceis que vem de lâmina, tá bom? Se ela não me dá lâmina assim, me dá lâmina com mais um, eu não estudei nada que tem tanta basofilia como a apendicite, pessoal, aguda. Só a apendicite aguda é tão basófila a lâmina. E essas glândulas assim, aqui são as glândulas que a gente identifica no final do íleo em direção ao apêndice. Aí eu tenho ulceração aqui. Na luz eu vou ter hemorragia e restos necróticos, que é o pus. E aí eu tenho que memorizar mucosa, submucosa, muscular e serose. Ah, precisa colocar os quatro? E mais isso aqui da luz? Não. O professor precisa saber que você está entendendo o que você está escrevendo. Então, coloca alguns achados. Observa a ulceração. Não quer colocar a capa porque vai ter dificuldade? Coloca só o que observa. Observa a ulceração, observa o nódulo linfóides e observa vasos hiperemiados e edema. Inflamação aguda, tem que lembrar apendicite, o órgão é apêndice, porque essa imagem já me diz que é apêndice. Tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui, pessoal, a gente estudou agora. Caiu em teoria e agora de novo na prática. Olha aqui, é como se eu tivesse uma luz e aí eu tenho, ó, uma fissura transmural. O que foi que a gente estudou que era transmural? Enfermidade de Crohn. Enfermidade de Crohn. Olha aqui outro achado que diz que é a enfermidade de Crohn. Qual foi a patologia que a gente estudou que tem granuloma não caseoso? Só a enfermidade de Crohn, pessoal. Então, olha bem. Tenta encontrar o granuloma não caseoso. Observe essa fissura transmural, enfermidade de Crohn. Bateu o olho, identificou. Pelo epitélio aqui, eu já sei que eu estou no trato gastrointestinal, certo? Patologias que a gente estudou para o trato gastrointestinal que vai ter essa fissura, só foi enfermidade de Crohn. Então, eu tenho que lembrar que eu estou no intestino, intestino é o órgão. Diagnóstico, enfermidade de Crohn, porque esse granuloma me disse que era enfermidade de Crohn e essa fissura transmural também. Então, diagnóstico, enfermidade de Crohn. Intestino. Enfermidade de Crohn é uma inflamação crônica. Inflamação crônica. O que é que eu tenho na inflamação crônica que eu posso colocar, mesmo que eu não lembre se é crônica? Eu tenho infiltrado linfoplasmocitário, que eu posso colocar. Se eu recordo que é enfermidade de Crohn, porque eu vi o granuloma, ou mesmo sem ver o granuloma, não vi, mas eu vi a fissura transmural. Eu lembro que é enfermidade de Crohn, eu coloco granuloma não caseoso na descrição. Esse entrevista aqui eu consigo colocar, eu tenho que memorizar. Então, inflamação transmural, tá aqui a fissura transmural. Eu tenho granuloma não caseoso, mesmo sem ver, eu tenho que lembrar que nessa enfermidade tem, certo? Edema. Inflamação crônica sempre vai ter edema. Coloca edema. Pronto, três achados. Inflamação transmural, granuloma não caseoso e edema. Passa para a próxima. Ganhei meu ponto. Aí eu ganhei meu ponto. Tá bom? Porque todo o resto é mais do mesmo. E o que vai aprovar é o feijão com arroz. Dois a três achados eu tenho que lembrar. E bater o olho, saber que é intestino, porque eu estou no tubo gastrointestinal aqui, ó. Epitélio cilíndrico, tubular. Enfermidade de Crohn é a única que tem a fissura transmural, granuloma não caseoso. Enfermidade de Crohn, intestino, inflamação crônica. Descrição. Coloque fissura transmural, granuloma não caseoso, edema. Passa para a próxima, tá bom? E lembrando, chegou na prova, a primeira coisa que você tem que fazer, se não tiver no papel que a professora entregar, é colocar. Já coloca, já escreve lá. Órgão, processo, descrição e diagnóstico. Antes dela dizer, pode ligar o microscópio. Coloca órgão, processo, descrição e diagnóstico. Para você ganhar tempo. Quando você bater o olho, você não vai perder tempo escrevendo órgão, aí ganha tempo, pessoal. Coloca órgão, processo, descrição e diagnóstico. Quando elas pode bater o olho, ligou o microscópio, já vai. Bati o olho aqui,
Eita, aqui, duodeno. Eu nem olhei aqui embaixo. Ó, eu não olhei isso aqui. Ah, mas você já sabia. Não, pessoal. Bata o olho aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui na submucosa? Glândulas de Brunner. Eu tenho que ter uma noção da histologia. A medicina é isso. Não adianta dizer, ah, eu vi isso aqui, agora não preciso mais lembrar. Precisa. Tem que lembrar do que viu todos os semestres. É um efeito cascada, é um quebra-cabeça. Até você receber o seu diploma, você tem que montar esse quebra-cabeça. Então você tem que ter essa fundamentação histológica. Você tem que saber que aqui é glândula de Brunner. Não precisa ser monitor de histologia, não precisa ser professor de histologia, você tem que ter essa noção porque você pagou histologia lá atrás. Então, eu sei que é complicado, é complexo. Eu também bati o olho e não consegui entender nada no começo. Mas a prática vai gerando a perfeição, é a repetição. Vai ver essa aula 3, 10, 4 vezes, 5 vezes em 2x, bota em 1,5, 2x, não escuta no 1x não, porque às vezes eu falo devagar, fica moroso, você fica sem paciência. Bota, eu mesmo assisto as aulas uma vez e meia, 2x. E vejo várias vezes. Aí eu vou e memorizo. Então, aqui, ó, glândula de Brunner, certo? Ó. Se é glândula de Brunner, qual foi o órgão que a gente estudou que tem glândulas de Brunner? Só do duodeno. Só do duodeno, não tem outro. Então já tenho que saber que o órgão é do duodeno. Se eu bater o olho aqui sem saber qual é a patologia, eu já venho botar órgão do duodeno. Eu nem comecei a escrever, eu não consegui identificar nada, mas eu bati o olho, "Eita, isso aqui é um duodeno, eu já escrevi duodeno. Aí depois eu vou rebuscar na minha memória o que é que eu estudei para duodeno. Cara, para duodeno a gente estudou que tinha a duodenites crônica. Se é duodenites crônicas, o nome do órgão já me dá a resposta do diagnóstico. Duodeno, duodenites, inflamação, ites de inflamação. Então aqui eu já matei o órgão, o diagnóstico, pelo menos metade do processo, porque se é duodenites, é inflamação. Então eu botei duodeno, inflamação e duodenites. Falta concluir. Cara, o que é que eu estudei aqui? Vamos lá. É agudo ou é crônica? Duodenites é crônica. Então é crônica aqui, crônica aqui. Pronto. Matei órgão, processo, diagnóstico. Falta só a descrição. Aí, mesmo sem ler aqui, eu tenho que lembrar que se é crônica, eu falei o que para vocês? Infiltrado linfoplasmocitário. Se fosse aguda, infiltrado de neutrófilo. Então eu já venho e coloco aqui, ó, infiltrado linfoplasmocitário. Isso eu tenho que saber para a vida. Que se eu tenho crônico, linfoplasmocitário. E aonde é? Na lâmina própria. Se eu não colocar na lâmina própria, a professora não vai olhar com tão bons olhos, mas ela vai dar o ponto, ela sabe que você respondeu o que ela pediu, a descrição. Infiltrado, linfoplasmocitário. Coloca na lâmina própria. Hiperplasia de células caliciformes. As células caliciformes estão aqui, ó, no epitélio cilíndrico, que tem contato com a luz. Luz, epitélio cilíndrico. O epitélio cilíndrico dessa porção tem muita célula caliciforme, que é exatamente para produzir muco. Nessa porção aqui, as fezes já perderam muita água, então eu tenho que lubrificar o final do meu trato gastrointestinal. Desculpa, pessoal. Aqui eu tenho a produção de muco pelas glândulas de Brunner, certo? Que vai proteger essa porção, mas eu tenho células caliciformes aqui também, tá bom? Então eu tenho hiperplasia das células caliciformes. Eu já ia falando do íon, tá vendo? Hiperplasia das células caliciformes. Então aqui eu tenho edema de velhosidades, que são exatamente essas velhosidades aqui do duodeno. Eu tenho uma possível erosão superficial, certo? Eu tenho uma possível erosão superficial, mas eu posso colocar infiltrado linfoplasmocitário, hiperplasia das células caliciformes, posso colocar hiperplasia das glândulas de Brunner, pronto, eu não vou lembrar de célula caliciforme, não. Porque aqui tem bastante célula caliciforme, porque eu já estou no intestino, já estou chegando no intestino, né? Que eu vou ter duodeno, jejum e íleon, né? Eu já tenho ali aquela porção inicial, eu tenho o intestino já, né? Tenho duodeno, jejum e íleon. No duodeno, eu vou ter menos células caliciformes do que no íleon. No íleon, pela teoria, eu teria mais, tá bom? Mas aqui eu tenho. Então, eu posso colocar hiperplasia das células caliciformes, sim, mas eu posso colocar também hiperplasia das glândulas de Brunner, porque tem uma inflamação crônica aí. As glândulas de Brunner aqui, elas estão hiperplásicas também. Então, infiltrado linfoplasmacitário, hiperplasia de células caliciformes ou das glândulas de Brunner, que aí a professora vai saber. Caramba, ele sabe onde ele está. Ele falou glândulas de Brunner, só tem no duodeno. Ele sabe onde é que ele está. Ele sabe o que ele está falando. Edema, ó, inflamação crônica, vai de edema. Lembra que a gente viu outra inflamação crônica agora? Eu disse, bota edema, edema. Aqui é das velhosidades. E possível erosão superficial. E vamos para a próxima. Esse aqui também é bacana, porque essa aqui não é pulmão, né? A gente não estuda nada do aparato respiratório.
Até parece os alvéolos pulmonares. Se de forma muito grosseira eu poderia bater o ideia, mas isso é pulmão. Mas eu tenho que lembrar que eu não estudei pulmão. O que é que eu estudei que tem essa conformação? A gente estudou que tinha uma patologia que ela era mucosecretante e as glândulas ficavam flotando em mucina. E é essa aqui, flotando em mucina. E o que é que eu vou ter nessa patologia também? Células em anilho de Selho. Eu tenho que lembrar isso. Quando eu bater o olho nessa lâmina, eu tenho que lembrar. Caramba, nessa patologia eu tenho glândulas flotando em mucina e células em anilho de Selho. Já matei dois achados para a descrição. Ó, lagunas de mucina extracelular abundantes, por isso que é tão assim pálido. Células em anilho de Selho, ó, é um achado típico dessa patologia. Células em anilho de Selho. Glândulas neoplásicas flotando em mucina e atipia. Por que atipia? Porque é uma neoplasia maligna. Então, eu já matei a descrição. Células em anilho de Selho, glândulas flotando em mucina, atipia, três achados para a descrição. Aqui, pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte. Se eu venho com essa lâmina, fica mais fácil de identificar, porque aqui teria lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa, mucosa. Mucosa, eu estou vendo aqui glândulas. Eu estou no colo. Colo, neoplasia maligna, já falamos dos achados, adenocarcinoma de cólon, só que esse, porque está pálido, é o muco secretante. Muco secretante, porque eu vou ter outro, não muco secretante, tá certo? Memorize isso aqui, ó. Essas duas aqui vão te dar a resposta, porque tu vai lembrar que o adenocarcinoma de colo muco secretante é uma neoplasia maligna, porque é adenocarcinoma, não é adenoma, é adenocarcinoma, é maligno, maligno. Neoplasia, colo, falamos dos três achados. Aí eu vou ter o não muco secretante. O não muco secretante é essa. Qual é a diferença? A diferença aqui é o seguinte: no outro, a gente vê muita mucina e as glândulas bem distorcidas. Parece até um alvéolo pulmonar, eu falei, brinquei. Aqui não, aqui eu já vejo um parênquima, já vejo um estroma, mas eu continuo aqui, ó. Esse aqui vai me nortear, essas glândulas aqui para a luz vão me nortear, que é colo. Estou no colo, estou no colo, certo? Continuo com neoplasia maligna. Para o colo, a gente só estudou neoplasia maligna, tá bom? Adenocarcinoma de colo, continua sendo colo, então é adenocarcinoma de colo. Só que esse agora é não mucosecretante. Por que não mucosecretante? Eu não vejo as lagunas de mucina, aqui eu já vejo um estroma, já vejo as glândulas distorcidas, tá certo? E aí o que eu tenho que colocar na descrição se eu não lembrar de nada? Se observa proliferação neoplasia maligna de glândulas irregulares. Já foi um. Começa sempre, se observa proliferação neoplásica maligna, e aí coloca o que é o achado principal do órgão. Se ele tem glândula aqui, essa glândula está infiltrando para a submucosa, então é uma proliferação neoplásica maligna da glândula que saiu daqui e veio para cá. Glândulas irregulares. Porque na submucosa não tem uma glândula, tá certo? A glândula está na mucosa, então ela infiltrou para a submucosa. Então aqui, ó, você tem uma glândula. Está no lugar errado, não é aí o lugar dela. Então, glândulas irregulares e cribriformes. Atipia, marcada atipia nuclear. Bota atipia, pessoal. Tudo que for maligno, tenta lembrar o que é maligno e bota atipia. Bota hipercromácia. Não tem isso do professor. Ah, não, você só tem que lembrar isso, não. Mas é, porque faz parte. Tem que colocar aí, ele tem que aceitar e ele vai aceitar, o professor vai aceitar. Bota atipia, hipercromácia, tá bom? Ó, o que eu falei. Invasão do estroma com desmoplásia. Desmoplásia é quando o estroma está fibrosando exacerbadamente, perdeu a conformação normal. Então, coloca lá, atipia, desmoplásia estromal, se observa proliferação glandular irregular. Maligna, se observa proliferação neoplásica maligna de glândulas irregulares. Foi um. Atipia, dois. Desmoplásia, três. Pronto. Aí para a próxima, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui. Aqui, a gente já entra em uma situação que me favorece, porque quando eu vejo isso aqui, ó, um novelozinho, uma capa e uma luz. Glomérulo, isso é rim. Glomérulo renal. Aqui eu vejo
um glomérulo atrófico ou um túbulo renal atrofiado, que passou por uma tireoidização, que é quando a gente vê tipo um coloide no centro, dentro do rim, né? A gente chama de tireoidização. Tá aqui, ó. Tireoidização. Tireoidização é quando um túbulo dilatado com material proteínas dentro, tá bom? Eu tenho os glomérulos necrosados, quando eles estão atróficos. Então, o que é que eu posso colocar? Atrofia tubular. Vocês estão vendo o túbulo aqui renal? Eu não estou vendo. E o rim é cheio de túbulo e glomérulos, principalmente quando eu estou na posição da nefrona. E o professor, quando for colocar uma lâmina renal, ele vai colocar na posição que é da nefrona, para você poder tentar encontrar o glomérulo e saber que está no rim, tá bom? Então, vai ter um glomérulo ali em algum lugar, olha nas extremidades da lâmina. Bateu o olho na lâmina aqui, olha nessas porções próximo do borde da lâmina, às vezes tem um glomérulozinho escondido bem aqui, ó. Aí você não vê nada, só vê esse infiltrado. A lâmina toda. Mas aqui bem no cantinho tem um glomérulo. Você diz, caramba, isso aqui é rim. Se eu estou nos rins, quais foram as patologias que a gente estudou por rim? Uma foi essa, tá certo? Se eu tenho essa quantidade de infiltrado, pessoal, eu tenho uma inflamação aí. É inflamação, não é neoplasia. Tá bom? Porque neoplasia ela vai ter toda a mudança da morfologia. Aqui eu ainda consigo ver glomérulos, um infiltrado. Então é inflamação. Eu sei que eu estou no rim porque eu vi o glomérulo. É uma inflamação crônica, foi o que eu estudei para o rim, porque ó, a quantidade de infiltrado linfoplasmocitário. Então já matei duas situações para minha descrição, talvez três, quiçá três eu já falei. Eu falei o quê? Atrofia tubular, porque eu não estou vendo aquela quantidade de túbulo que tem. Também estou vendo aqui o infiltrado linfoplasmocitário, eu já tenho aqui, ó, duas. Infiltrado linfoplasmocitário, atrofia tubular, duas. Falta uma, tireoidização. Pronto, matei a lâmina, vou para a próxima. Órgão, rim, inflamação crônica. A inflamação crônica me trouxe para colocar infiltrado linfoplasmático. Ah, o processo já me deu um achado. Uma coisa tem que ajudar você na outra. Isso aqui tem que andar de mãos dadas, não são isolados. Eu não tenho que saber esse, de forma isolada, não. Eu tenho que saber que esse vai me responder todo o resto. Esse aqui vai me responder todo o resto. Se é inflamação, se é inflamação crônica, eu tenho infiltrado linfoplasmacitário. Se eu bati o olho e vi o glomérulo, eu sei que é rim. No rim inflamado, crônico, o que eu estudei? Pielonefrites crônica. O crônico me deu aqui, e o pielonefrites é de rim inflamado. Rim inflamado, pielonefrites, crônico, crônico. Já me deu órgão, processo, diagnóstico e a descrição. Por quê? Só de bater o olho e ver um glomérulo e não ver túbulo, o túbulo atrofiou, não foi? Então, atrofia tubular. Certo? Aqui, ó. Isso aqui é tireoidização. Tireoidização. Qual foi outra coisa que eu disse que era bem simples da gente lembrar? Inflamação crônica tem o quê? Infiltrado linfoplasmocitário e vai para a próxima, tá certo? A gente estudou outra lâmina. Uhum. Aí agora eu já entro numa neoplasia maligna, só que ela é embrionária. Eu vou colocar na prova, como eu coloquei no simulado, nefroblastoma. Você pode colocar tumor de Wilms. Eu acho mais fácil lembrar de nefroblastoma. Nefro de renal blastoma, neoplasia maligna. Nefroblastoma. E ele é embrionário. O órgão, rim. Só que no nefroblastoma, onde é que tem túbulo, glomérulo? Eu não estou vendo nada mais. Estou vendo mais quase nada. Consigo talvez dizer que isso aqui é um glomérulo, aqui tem algum. Só que aqui no nefroblastoma, na descrição, eu tenho que lembrar de três palavrinhas-chave: blastomal, estromal e epitelial. Tá bom? Por quê? Essa neoplasia ela tem um padrão trifásico. Padrão trifásico característico. Padrão trifásico. Blastemal, que são essas células pequenas e azuis. Estromal, que eu, na prova passada, caiu, eu coloquei mesenquimatoso e a professora aceitou. Mas bota estromal. E estruturas epiteliais. Então, bota padrão trifásico, blastemal, estromal e epitelial. E vai para a próxima. Passou. Tá bom? Lembra dessa lâmina. Lembra dessa lâmina. Aqui tem que memorizar a configuração, morfologia da lâmina. Aqui, essa é a mais fácil. É a mais fácil.
Ok, isso aqui é tireoide. É a lâmina mais fácil da histologia, é a lâmina mais fácil desse semestre. Porque, ó, tireoide. Só que é o seguinte, mas claro, os folículos não tem um padrãozinho de tamanho, né? Tem, um padrão. Só que aqui tem um grande, tem um agrandado, tem um menorzinho, tem atrofia. Em algum lugar eu vou encontrar uma hemorragia. Então tem uma patologia nessa tireoide, mas eu já sei qual é a tireoide. Já sei qual é a tireoide. Se tem glândula agrandada, eu tenho hiperplasia nodular. Posso colocar também adaptação. Adaptação. Certo? Adaptação celular, hiperplasia nodular. Hiperplasia nodular, tiroides, bócio, coloide, multinodular. Bócio, coloide, multinodular é essa. É a única patologia da tireoide, a gente estudou três, é a única que eu consigo ver o coloide, os folículos tireoide, uns maiores, outros menores. Nas outras eu não consigo ver essa arquitetura. Então, ó, tireoide, hiperplasia nodular, bócio, coloide, multinodular. Tá certo? E a descrição? Folículos de tamanhos variáveis, porque tem um grande e tem um pequeno. Áreas quísticas, hemorragia e fibrose. Hemorragia e fibrose. A hemorragia você pode usar aqui quase em tudo. Você coloca hemorragia, vai ter. Na inflamação tem, na hiperplasia tem, porque você tem vasos, tem capilares. Eles vão ser rompidos durante o processo, entendeu? De adaptação celular, do processo neoplásico benigno ou maligno. Hiperplasia nodular irregular, porque os nódulos estão em sua arquitetura irregular, eles não estão na conformação normal. Folículos de tamanhos variáveis, hiperplasia nodular, sem atipia marcada. Posso colocar também, sem atipia marcada. Você disse que sem atipia é neoplasia benigna, e aqui não é uma neoplasia. Mas eu não tenho atipia, eu coloco. Sem atipia marcada, sem atipia marcada. Mas eu vou de folículos de tamanho variado, áreas quísticas, hemorragia, fibrose, hiperplasia nodular irregular. Aqui eu tenho cinco, escolho três e vou. Vamos para a próxima. Eu continuo na tireoide, certo? Aqui eu já tenho uma hemorragia mais marcada, eu posso dizer que o folículo tireoide colapsou, certo? Porque aqui eu já perco totalmente a arquitetura. E um achado que me diz que eu estou na tireoide é esse aqui, ó. Essas papilas. Tá vendo essas papilazinhas aqui? Eu vejo coloide e vejo essas papilas. Aí eu já matei essa lâmina. Eu estou na tireoide porque eu vejo esse coloide e eu tenho as papilas, papilar. Então eu tenho um carcinoma papilar de tireoide. O órgão é tireoide, tireoides, tireoide. Papilar das papilas. Carcinoma porque é uma neoplasia maligna. Então aqui eu tenho uma neoplasia maligna da tireoide. Neoplasia maligna. O órgão, tireoide. E o diagnóstico eu já dei, carcinoma papilar tireoide. As papilas e o coloide me disseram que eu estava na tireoide, se eu tenho as papilas, é carcinoma papilar tireoide. Bom, ó, aqui mais coloide. Bem reduzido o tamanho do folículo. Ele se perdeu, certo? A neoplasia já absorveu. Mas eu tenho que lembrar dos achados agora para a descrição, né? Então, o que que a gente tem que lembrar aqui? Nessa patologia eu tinha corpos de pissamoma, eu tinha também inclusões intranucleares, eu tinha, que são as hendiduras nucleares, que pareciam um grãozinho de café, o corpus de pissamoma parece uma hemoglobina que, como se ela tivesse congelado e rachou. É como se o sangue da hemoglobina ele tivesse todo craquelado. É como se eu pegasse a hemoglobina, congelasse ela, e ela na hora que ela está perdendo a expansão dela, ela começa a craquelar. Esse é o corpo de pissamoma. Eu também tenho núcleos em vidro esmerilhado. Aqui eu vou ter que lembrar. Se eu tenho carcinoma papilar tireoide, eu vou ter que lembrar dos achados. Porque não é tão simples só bater o olho e lembrar. Mas o corpo de pissamoma eu poderia até dizer que aqui é um. O corpo de pissamoma me ajuda. Eu fiz uma prova e tinha um corpo de pissamoma. Eu lembrei na hora da descrição que tinha corpo de pissamoma de bater o olho e ver ele. Então, corpos de pissamoma, essas papilas, ó, fibrovasculares, hendiduras nucleares e núcleos em vidro esmerilhado. Isso aqui eu coloquei também. E tem as células da
os olhos da Orfane, né? Mas coloca núcleo em vidro esmerilhado, hendidura nuclear, corpos de Pissamon. São três que são simples de memorizar. É uma neoplasia maligna. Então, o que é que eu posso colocar também que não está aqui? O que é que eu disse a vocês? Sempre que tiver neoplasia maligna. Atipia. Atipia. Corpos de Pissamon, atipia, núcleos em vidro esmerilhado. Pronto. Passou. Tá bom? Essa aqui dá para confundir um pouco, pessoal. Se não olhar bem, tem que ter muito cuidado. Se não olhar bem, pode confundir um pouco com próstata aqui, ó. Certo? Essa porção aqui dá para dar uma confundida com próstata. Então tem cuidado, tá certo? Olha mais para o lado e tenta encontrar a tireoide, a colóide. Tenta encontrar o colóide. Os folículos pequenininhos, mas tem colóide aqui. Tireoide de Hashimoto, que é uma inflamação autoimune. Continua na tireoide, ó. Folículo tireoide, folículo tireoide, folículo tireoide. Tá bom? Os folículos tireoides vão me dar o norte se eu estou na tireoide. Aí eu vou ter que lembrar das três patologias para ir descrevendo. O bócio colóide multinodular é o mais fácil. As outras vezes são mais complexas. Só que no carcinoma papilar eu não vejo tanto colóide. Aqui eu vejo mais, bem menos que no bócio, mas eu ainda vejo mais. Então eu continuo na tireoide, eu consigo matar o órgão. Então é tireoide, tá bom? Tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação autoimune. Aí eu vejo todo esse infiltrado, ó. E aí eu venho para descrição. Infiltrado linfoplasmocitário. Por quê? Porque é uma inflamação em autoimune crônica. Então, eu tenho toda inflamação crônica, infiltrado linfoplasmocitário. E nessa eu posso colocar que eu tenho centro germinal. Folículos atróficos. Por quê? A tireoide é repleta de folículos tireoides. Aqui eu não estou vendo tantos. Tem bem menos. Então, atrofiou os folículos, folículos atróficos. Certo? E a metaplasia oncocítica, que eu posso citar, se eu lembrar o nome da célula de Hunt, eu posso colocar também. Mas se eu colocar como uma inflamação autoimune crônica, infiltrado linfoplasmocitário, centros germinais, folículos atróficos, vai para a próxima. E a patologia é a tireoidite de Hashimoto. Tá certo? Pronto. Aí a gente já matou as lâminas da segunda parcial.